seu Renato? Bom dia não, boa noite, né? Nossa. Ô Rodrigo, eu acho 10 horas um bom horário. Porque nós vamos ter escola dominical, se Deus quiser, no segundo semestre. E começa às 10. Antes, né? Depois do culto. 11h30 termina e vai embora. Tá gravando? Tem gente que chega atrasado ainda, meu irmão. E eu asseguro, Rodrigo, que se deixasse, tem gente que quer às 8 da manhã, tem gente que quer às 9, tem gente que quer às 11. É uma luta. Aí, ó. O culto mais concorrido lá da Igreja de Pinheiros é 11 horas da manhã. Hã? Tem escola dominical, começa às 9, né? 9h30, quer dizer. Aula bíblica. Como fosse isso aqui. Só que tem um tema, né? É como se fosse, né? Mas é uma aula bíblica, não é uma escola. Você tem um currículo, né? Um material didático. Entendeu, Rodrigo? Um curso bíblico que engloba as crianças, adolescentes, jovens, os adultos. Não, antigamente tinha, né? Agora as igrejas têm autonomia, né? O sistema presbiteriano dá autonomia para as igrejas locais, né? Cada um desenvolve o seu, de acordo com as necessidades, né, de cada comunidade. Isso aí é bom e ruim, né? Mas trabalho. Só que dá trabalho, né? Tem. E você é livre também para escolher o que você quiser. O sistema presbiteriano dá liberdade, né? Vamos lá? Vamos orar? Pai, nós te damos graças nesta noite e agradecemos por estarmos aqui. E é um momento tão especial de estudarmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, de aquietarmos o nosso coração e extrairmos verdades para as nossas vidas diante de uma semana tão cheia, tão corrida, com tantas tristezas, tantas notícias ruins, tantos problemas. Nós queremos, ó Deus, agora aquietar o nosso coração, pedir para que o Senhor nos fale e nos fale com poder e derrame do Teu Espírito sobre nós, ó Pai. Neste instante, alcance a vida da Juana, do Vicente, daquela família, do Daniel, alcance o Luiz lá naquela clínica, a dona Célia que está de convalescença, alcance, Senhor, os nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, os que estão a caminho, ó Deus, os que nem cogitam, ó Deus, participar deste momento por motivos que nós desconhecemos, mas que o Senhor sabe. Oramos para que o Senhor avive as nossas vidas, os nossos corações, desperta-nos para que a gente ore, para que nós leiamos a Bíblia com mais avidez e fome e sede de conhecer a Ti e possamos, ó Deus, ter uma vida excelente. Abençoe as nossas famílias, abençoe as nossas finanças, abençoe, ó Deus, os nossos casamentos, os nossos filhos, os nossos adolescentes. Ó Deus, nós oramos pela nossa juventude, oramos pela nossa cidade e pelo nosso país. Fica conosco, é a nossa oração, no nome de Jesus.
Amém. Queridos, durante as minhas férias eu li e cheguei lendo também o primeiro livro dos reis de Israel. E eu quero, durante as próximas semanas, meditar com vocês sobre a vida do rei Salomão, tá bom? Durante aí as próximas quintas-feiras aproximadamente, nós meditarmos sobre a vida do rei Salomão, baseado nos 10 primeiros capítulos do livro de 1 Reis. E nós vamos ver as tentações, as lutas, as vitórias, o apogeu e o declínio deste homem e também do reinado de Israel que foi governado por ele. Se eu pudesse dar um título para esta série, eu daria Salomão, 2 pontos. As tentações do dinheiro, do sexo e do poder. São as 3 coisas que fascinam os seres humanos. Dinheiro, sexo e poder. Tá bom? Eu estava orando a Deus. Eu falei com o Renato que todos os anos eu me programo e consigo me preparar com muita antecedência sobre aquilo que eu vou trabalhar nas quintas-feiras. Ano passado eu estava tão cansado, irmãos, que eu não consegui fazer isso. E não tinha nem cabeça para fazê-lo. E em janeiro eu não sabia. Eu falei, vou viajar em fevereiro, vou para casa da minha mãe lá, né? E não sei o que eu vou trabalhar aí nas próximas quintas-feiras, né? E eu tenho vontade de trabalhar com vocês a Confissão de Fé de Westminster, explicar a doutrina reformada, né? Só que é uma coisa que vai dar muito trabalho. A Eliane falou para mim, sebo na canela, cara. Mas eu falei para ela, para fazer uma coisa dessa, vou fazer uma escala de pregação no domingo, na quinta-feira, porque, irmãos, é um volume muito grande de estudo que vai exigir muito de mim. Mas eu pretendo fazer isso. Eu queria trabalhar com vocês a história da igreja aqui. Estava pensando esses dias. 10 módulos sobre a história da igreja. Período apostólico, pós-apostólicos, os pais apostólicos, período da idade da igreja antiga. Você tem período da idade média, os pré-reformadores, os reformadores, o período da contra-reforma católica, coisa que nós precisamos aprender. Eu tenho desejo, falta fôlego, eu confesso isso para vocês. Eu preciso me organizar melhor. Queria que vocês orassem por isso. Colocar isso em slides, né? Porque isso tem que mostrar no PowerPoint. Não dá. Isso daí a gente precisa conversar. Um exemplo. Pastor Fábio. Quinta-feira à noite. Domingo no culto. Escola dominical. Vocês sabem que vai sobrar para vocês aí, né? Né, Renan? Tiago, Renato. E entre outros.
Outras, né? A irmã Fernanda é professora. Doutora. É o corpo de Cristo. Não é só o pastor. Uma cansa, um só, e impede vocês de se desenvolver, de correr atrás. Tá bom? Então esse ano, nas quintas-feiras, nós vamos revezar aqui. Amém? Hã? Eu não estou ouvindo. E no domingo também. Como o tempo é importante. Vamos lá. Então nós vamos ver nas próximas semanas a vida do Salomão. As tentações aí do sexo, do dinheiro e do poder. Então abra a sua Bíblia em 1 Reis 1. Versículo 1. Nós vamos ler em partes até o 53, tá bom? Nós estamos começando 8 e 10, tá? O horário regimental até as 9h15. Se passar daí é bônus. Vamos lá. O texto está estruturado em 3 partes. A primeira delas, a velhice do Davi. A segunda, a corte cheia de intrigas. A terceira, a coroação do Salomão. Tá bom? Essa é a divisão do texto. Então vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 4 é a primeira parte do texto. Vamos ver. Quando o rei Davi já estava bem velho, deixa eu explicar para vocês. 1 Reis é continuação de Samuel. Era um livro só. Foi dividido quando foi feita uma tradução da Bíblia para a Septuaginta, para a língua grega. Chama-se Septuaginta. Eles dividiram esses livros. Aí ficou 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Você vai ver que quando termina 2 Samuel, está terminando uma história e em seguida, 1 Reis já é a continuação dessa história. A continuação da história do quê? Do censo que Davi começou a fazer, que Deus ficou muito triste com ele. Você vai ver em casa isso daí depois. E Deus deu 3 alternativas para Davi. Lembram disso? Falou para ele 3 coisas, Davi, para você escolher. Vocês lembram? Cair na mão dos seus inimigos, na mão de Deus, e a outra? Hã? Está doente, a peste sobre você e o seu povo. O que o Davi escolheu? Que eu caia nas mãos de Deus e não na mão dos meus inimigos. Ele confiou na misericórdia de Deus. E aqui, 1 Reis é a continuação dessa história. Olha só. Quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Que coisa terrível. Então os seus servos lhe disseram que se procure para o rei nosso senhor uma jovem donzela,
que esteja diante do rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Tentaram colocar coberta nele, ele não se aquecia. Colocaram um pijama mais quente nele, ele não se aquecia. E aí fizeram algo que suscita mais perguntas do que respostas. Fizeram um concurso de beleza. E trouxeram uma menina bem bonita, jovem, para dormir nos braços dele, para que ele se aquecesse. Vamos ver se ele se anima. Uma mulher nova, bonita. Vamos ver se ele se anima. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisaque, sunamita, e a levaram ao rei. A jovem era muito bonita. Se a Bíblia fala isso. Cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Aqui nós nos defrontamos, em primeiro lugar, com a nossa humanidade. Está aqui o rei de Israel, que na sua juventude matou leões, um leão, urso, que guerreou contra exércitos inteiros, que matou Golias. Aqui está o homem que enfrentou seus inimigos, que tomou Jerusalém, a cidade impenetrável. Está aqui o conquistador das mulheres. O homem que pegou a Batseba. Agora ele está numa cama. Não tem aquecedor, não tem coberta, não tem pijama, não tem meia que faça aquecer esse homem. Ele perdeu a vitalidade e ele perdeu a virilidade. Eu li esse texto e fiquei pensando, será que uma menina nova ia aquecer ele? Uma mulher, a esposa dele, a Batseba, não tinha também tanto vigor, era uma mulher também já velha. Não, acho que trouxeram para ver se porventura ele pudesse ter relações com essa moça. Não. Davi está morrendo. E nós olhamos para isso, queridos, e nós, quando lemos isso aqui, nós temos que olhar e dizer o seguinte: um dia nós vamos enfrentar isso aqui também. Por mais que a gente tente adiar, esconder, não pensar, Eclesiastes 12, o Salomão diz que nós devemos fazer o quê? O que diz Eclesiastes 12 e 1? Vocês nunca memorizaram o que diz Eclesiastes 12 e 1? O que diz na sua Bíblia, Bia? Eclesiastes 12 e 1. Eu queria que você lesse para mim.
Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e chegue os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do seu Criador. Lembre-se do Criador antes que se escureça o sol, que a visão vai embora. A lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa. Olha aí o Parkinson. Os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca. Os dentes começarem a cair, Tiago. Por já serem poucos. E se escurecerem os que olham pelas janelas. Os seus olhos, faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir, quando você se levantar, a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite. Eu já conheci idosos. Comem o mínimo. E não são. Porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então está aí a realidade da vida do Davi. O guerreiro de Israel está nos seus últimos momentos. O John Piper conta que uma vez um homem foi batizado na sua igreja, e eles são batistas, né? Então eles, diferente da gente, que pode batizar em qualquer momento, basta ter fé. Com isso aqui a gente batiza uma multidão. Aí diz que o homem começou a chorar, e chorava, era um senhor de idade. E ele dizia: eu desperdicei a minha vida. Ele era muito doente. E ele foi à igreja, se batizou, e com a sensação de que iria morrer a qualquer momento. Ele havia se convertido há poucos dias. E a sensação: eu desperdicei a minha vida longe de Cristo. Eu andei longe de Jesus dos 14 aos 18 anos e meio. E foi talvez um dos maiores arrependimentos da minha vida. Dos 14 aos 18 anos e meio eu fiz muita coisa errada. Mas não apenas isso. O que eu perdi da comunhão com Deus.
Desde sempre eu aprendi que considere um dia perdido da sua vida, aquele dia em que você não leu a Bíblia, não orou, não buscou a Deus. Imagine 4, 5 anos servindo ao diabo. Lembra-te do teu Criador enquanto você tem vida. Tá bom, Alice? Tá bom, Bia? Segundo lugar, queridos, versículo 5 em diante. A corte, enquanto Davi está doente, a corte está cheia de intrigas. É que o reino lá na Inglaterra deu uma amenizada. Mas imagine a morte da rainha Elizabeth na década de 90, no auge da crise com a Diana. O que não seria? Quando a monarquia estava com a popularidade baixa, que o Charles era detestado pelos ingleses. Se ela morresse naquela época, como não seriam os bastidores lá no... O Davi está doente. E ele em vida, já teve, durante a vida do Davi, houveram 2 tentativas de destroná-lo do trono. Lembram? A primeira foi o filho dele, o Absalão. A segunda foi um tal de Simei, um homem da tribo de Benjamim, que tentou tirá-lo do trono também. Davi tinha forças físicas e conseguiu reprimir as 2 tentativas de uma insurreição contra ele. Agora não. Agora um filho tenta conspirar contra ele novamente, contra o reino. Vamos ver? Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, olha esse verbo, se exaltou. Eu serei o rei. Olha o pronome, eu. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem à sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo, por que você fez isso ou aquilo? Uma pausa. Nem sempre na Bíblia os grandes homens que andaram com Deus foram bons pais. E nem sempre os homens maus tiveram filhos ruins. O escritor está dizendo que o Davi nunca contrariou o seu filho. Eu fico imaginando lá em casa, se eu não contrariasse nenhum dos dois lá. Se eu não dissesse não para eles. Do tempo que eu fiquei com o Thomas hoje, das 5 da tarde até as 7, ele pediu chocolate. O que mais? Sorvete, açaí, mamadeira, pipoca. O texto sagrado, a escritura sagrada, a inerrante palavra de Deus, diz que o Davi, o homem segundo o coração de Deus, nunca contrariou o seu filho.
Nunca chamou a sua atenção. Nunca. Agora, olha o que o texto vai falar sobre ele. Adonias tinha uma boa aparência. No mundo superficial, isso é mais importante do que a gente imagina. E era mais jovem do que Absalão. Absalão, vocês sabem que era muito bonito, a Bíblia fala. Não havia homem mais bonito do que ele em Israel. Não tinha homem com cabelo mais bonito do que ele. Né? Imagina cuidar do cabelo naquela época. Se hoje já é difícil. Ele tinha feito um acordo com Joabe. Esse Joabe era o chefe do exército de Davi. O homem que matou o irmão dele, Absalão. Filho de Zeruia. E com Abiatar, o sacerdote, que o seguiam e o apoiavam. Eram homens da mais estrita confiança do Davi. Eram homens velhos também, não eram meninos. Se o Davi tinha 75 anos aqui pelas minhas contas, eles também tinham essa idade ou mais. Porém, Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, Rei e os valentes de Davi. Lembra dos valentes de Davi? Aqueles homens que iam para a guerra com ele, que faziam coisas extraordinárias. Não apoiavam Adonias. Certo dia, Adonias sacrificou ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra de Zoelete. Era um lugar de culto em Israel antigamente. Pedra de Zoelete, que está perto de En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei. Vamos participar de um culto? Vamos. Eu vou imolar sacrifícios ao Senhor lá. A impiedade revestida de piedade. Mas qual era a intenção dele? Olha só. Porém, não convidou Natã, quem era o profeta de Israel nessa época. Natã. Se era um culto oficial, tinha que ir para Natã. Nem Benaia, nem os valentes, nem Salomão, seu irmão. Salomão aqui devia ter 17, 18 anos. Então, Natã disse a Batseba, mãe de Salomão: você não ouviu que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei, e que nosso senhor Davi não sabe de nada? Agora permita que eu lhe dê um conselho, para que você salve a sua vida e a vida do seu filho Salomão, Vá, apresente-se ao rei Davi e diga: ó rei, meu senhor, não é verdade que você jurou a essa sua serva, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim? E ele se assentará no meu trono? Por que então Adonias se tornou rei? Eis que, enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu também entrarei depois de você e confirmarei as suas palavras. Assim Batseba entrou no quarto do rei para falar com ele. O rei já era bem velho e Abisaque, a sunamita, o servia. Imagine a cena. Batseba inclinou a cabeça e prostou-se diante do rei. Olha o respeito, a dignidade. Que perguntou: o que você quer? Ela respondeu: meu senhor, você jurou a esta sua serva pelo Senhor,
seu Deus, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, e você, ó rei, meu senhor, não sabe disso? Ele sacrificou bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, Abiatar, o sacerdote, e Joabe, comandante do exército, mas não convidou o seu servo Salomão. Porém, ó rei, meu senhor, todo o Israel tem os olhos em você, para que o rei diga quem se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele. Do contrário, sucederá que, quando o rei, meu senhor, morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tidos por culpados. Então o Adonias chama para um culto religioso, mas na verdade era uma cerimônia para a sua coroação. Só que ele não chamou os profetas, não chamou o sacerdote, não chamou o rei de Israel, Davi, não chamou a sua família. Ele se autoproclamou rei. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dentro da perspectiva humana, quem merecia ser rei? Adonias ou Salomão? Hã? Quem era o mais velho? Adonias. Dentro da linhagem, ele era o terceiro dos filhos de Davi. Salomão era o 10º. Só que, queridos, essa perspectiva, ela nunca fez parte dos planos de Deus. Não sei se vocês se lembram, em 1 Samuel 16, quando Deus foi escolher Davi, ele não levou em conta esta matemática humana. Chegou na casa do Jessé, havia 7 irmãos mais velhos do que Jessé, do que Davi, e ele escolheu o caçula. E é fundamentada nisto a doutrina da eleição. Os critérios que Deus usa para escolher e para reprovar. O Adonias é o cara ideal, humanamente falando. Ele é herdeiro, ele é primogênito. Ele é bonito. Ele é bem relacionado. Ele tem o quê? Iniciativa. Liderança. É um cara decidido. Mas Deus rejeita ele e escolhe o Salomão. Agora, o que isto diz para nós? Olha só o que o texto fala sobre o Adonias, mas na verdade está falando sobre nós. É uma janela que se abre sobre a alma deste homem, mas que na verdade é um lembrete sobre a gente, porque quando nós rejeitamos o reino de Deus, rejeitamos o rei que Deus escolheu para reinar sobre nós, nós fazemos a nós mesmos, os nossos próprios sonhos, os nossos próprios objetivos, os nossos próprios ídolos, reis absolutos sobre as nossas vidas. O texto começa dizendo que Adonias se exaltou. Versículo de número 5. O texto diz que eu serei rei. O texto diz que ele providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens
que corressem à sua frente, porque essa é a dinâmica dos reinos dos homens. Porque no reino dos homens, queridos, olha aqui para mim, tudo que importa no reino dos homens é aparência, barulho, visibilidade, imponência. Ele precisa mostrar que ele é poderoso. Ele precisa mostrar que ele tem adeptos com ele. Ele precisa mostrar que as pessoas importantes do reino do pai dele estão com ele. Então ele precisa do Joabe, ele precisa do Abiatar, ele precisa de o quê? De um carro abre-alas, ele precisa de carros de guerra, ele precisa de homens que vão na frente dele, de trombetas. E uma festa de arromba. E você sabe, a barriga é a mesma ontem e hoje. Aonde tem comida, o povo vai. Aqui na igreja, quando tem comida, a gente parece gente que a gente nunca viu. Lota. Adonias é rei. Adonias é rei. Se exaltou. Se exaltou. Adonias é rei. No reino dos homens, aparência é tudo. No reino dos homens existe autopromoção. Exaltação. Autoexaltação. Agora, quando a gente rejeita o governo de Deus sobre as nossas vidas, nós nos tornamos reis para nós mesmos. E Deus, em vez de ser um governante, passa a ser um funcionário nosso. E nós não vivemos mais para exaltar o reino de Deus, expandir o reino de Deus. Mas nós queremos que o nosso reino avance. Eu serei o rei. Eu. E no reino dos homens essa luta. Cada um querendo conquistar sua coroa. Agora, Davi é comunicado sobre a conspiração. Versículo de número 23. Enquanto Batseba ainda falava, 22, com o rei, eis que o profeta Natã entrou, e anunciaram isso ao rei, dizendo, o profeta Natã está aí. Ele se apresentou ao rei e prostou-se com o rosto em terra diante dele. Natã perguntou, rei Davi, por acaso o Senhor declarou, dizendo, Adonias reinará depois de mim? E é ele quem se assentará no meu trono? Porque hoje ele foi sacrificar bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército e Abiatar o sacerdote.
e eis que estão comendo e bebendo com ele, e gritando: viva o rei Adonias! Porém não convidou a mim, que sou servo do rei, nem Zadok, o sacerdote, nem Benaia, filho de Joiada, nem Salomão, que é servo do meu senhor. Será que isso teria sido feito por ordem do rei, meu senhor? E o Senhor não contou nem a este seu servo, quem se assenta ia no seu trono, depois do Senhor? O rei Davi respondeu: chamem Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então o rei jurou, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como jurei a você pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: o meu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou, prostou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi disse: chamem Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. Se Adonias, Joabe e Abiatar representam aqueles que se rebelam contra o reino de Deus, Batseba, Natã e Benaia representam aqueles que se submetem ao reino de Deus. Tá bom? Eles se apresentam ao rei, versículo 32, e o rei dá ordens para coroar Salomão como o rei de Israel. E na coroação de Salomão, há 3 coisas que eu quero que vocês observem aqui, que são importantíssimas para a gente. Tá? Olha só, a partir do versículo 33. Então o rei disse: levem com vocês os meus servos e façam o meu filho Salomão montar na minha mula. Alguma coisa lembra vocês isso aqui? Hã? O quê? Um jumentinho. O que o jumentinho lembra, pessoal? É um elemento simbólico. Quando você vê o Force One voando, o que você lembra? Hã? Presidente dos Estados Unidos da América. Quando você vê aquela carruagem, lembra da rainha da Inglaterra. Ah, Tiago. do Lula e Bolsonaro. É o Brasil. Tupiniquim. Para eles devia ser um fusquinha. Nem isso eles merecem. A mula é o símbolo da realeza. Davi manda o Salomão sentar nela. Olha só. E levem-o no Agion. Versículo 34. Ali Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta. A segunda coisa aqui, ó. O ungirão rei sobre Israel. Então, toquem a trombeta e digam: viva o rei Salomão. Terceira coisa, primeira, a mula, o jumentinho. Segunda, a unção. A palavra ungido, que literalmente significa Cristo, Messias. O profeta deveria
fazer com Salomão o que fez com Saul e o que fez com Davi, o pai de Salomão, derramar aquela quantia enorme de azeite na cabeça dele, porque o azeite era símbolo do Espírito Santo. Estava comunicando a todos ali de que a partir de agora aquela pessoa era apta por Deus a cumprir aquele ofício que ela estava sendo designada a fazê-lo a partir de então. Terceiro símbolo. Depois venham subindo com ele, e ele virá e se assentará no meu trono. A entronização do Salomão. Alguma coisa comunica a vocês isto? Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Olha só. Pois ele é que reinará no meu lugar. Porque ordenei que ele seja chefe sobre Israel e sobre Judá. Veja o contraste. O Adonias fez tudo escondido. Salomão em público. Agora, os detalhes desta coroação do Salomão nos faz compreender melhor a realeza de Jesus Cristo. Porque o Salomão está apontando para Jesus. Jesus é o legítimo herdeiro do trono de Davi. De acordo com Mateus capítulo 1, ele descende diretamente de Batseba. E Jesus é o rei que entra montado num jumentinho na cidade de Jerusalém. E a multidão canta para ele: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus também foi ungido. E a sua unção é muito superior à unção dos reis que o antecederam. Que o antecedeu. Por quê? Porque ele não foi ungido com óleo. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Abram a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo de número 3. Versículo 21. Quem vai ler para mim, por gentileza? Lucas 3, 21 até o 22. Amém. O Espírito Santo ungiu Jesus na ocasião do seu batismo. E olha só o que ele diz, Lucas 4, versículo de número 18. Lê para mim, Renato. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ungido. E por último, Jesus também foi entronizado.
ocupando o seu lugar à destra de Deus. Só que antes, ele foi coroado, mas coroado com uma coroa de espinhos. Foi coroado na cruz. E, numa guerra, todos os súditos se sacrificam para proteger a vida do rei. Jesus Cristo, o rei de Israel, entregou a sua vida pelos seus súditos. Ele fez o inverso. Ele deu a vida para salvar a vida do seu povo. Em qualquer reinado, são os súditos que entregam as suas vidas em prol da vida dos reis. Jesus Cristo foi o contrário. Entregou a sua própria vida para salvar o seu povo. Antes de ser entronizado, ele foi coroado com uma coroa de espinhos. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esta é a coroação do Salomão que aponta para Jesus. O livro de 1 Reis, quando você lê ele, e eu li nas férias e fiquei pensando nisto, é um livro intrigante, porque vai mostrar a divisão dos reinos, vai mostrar a glória de Israel. As promessas se cumprem com Salomão. Israel se torna aquilo que Deus prometeu para Abraão. As riquezas, a glória, as nações vindo para ver tudo aquilo que Deus prometeu, mas também entra em declínio. O reino se divide. E a partir de então, o livro alterna mostrando histórias do reino do sul, com uma tribo apenas, que é a tribo de Judá, e a história do reino do norte com as 11 tribos, com os seus reis apóstatas, todos eles que se envolvem no pecado da idolatria. E a história dos dois livros são alternâncias de livramentos divinos com apostasias generalizadas, até a culminação da queda do reino do norte pelo Império Assírio e a posterior queda do reino do sul pelo Império Babilônico. E mostra de forma cabal que nenhum rei consegue consertar o reinado e trazer de volta o apogeu, e aponta de forma clara que Israel espera pelo Messias, de que somente Jesus Cristo pode consertar o estrago feito pelo pecado. Nenhuma outra instituição humana pode trazer cura. Somente Jesus e o seu sacrifício perfeito na cruz pode consertar aquilo que o pecado destruiu. É esta a mensagem de 1 Reis. Quais são os desafios para a gente, pessoal? Como eu disse, todos os dias, essa é a grande luta. Não é uma temporada. Todos os dias há uma batalha dentro de nós. O reino de Deus ou o meu reino? Pastor, o que é o reino de Deus? O que é o meu reino? Está aqui. Querem que eu explique mais? Toda vez que você se exaltar, é o teu reino, tá bom?
toda vez que você se autopromover o teu reino, toda vez que você não esperar que Deus traga as coisas para você, mas você se, como Adonias, tentar resolver do seu jeito, é o seu reino. Eu sou o terceiro na linhagem. Meu pai está morrendo. Ele não faz logo, não passa logo esse negócio para mim. Então eu vou. Está comigo, Joabe? Não, estou. É você mesmo. Você é o sucessor natural. E o senhor, Abiatar, que andou tanto com meu pai? Sim, estou com você. Vamos juntos. Então, vamos lá, vamos arregaçar as mangas, né? Porque se a gente não fizer nada. Já viram isso? Tem que fazer alguma coisa. É o teu reino. Lembra de Jesus quando ele disse, quando disserem que o reino de Deus vai vir assim, 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 não diga. O reino de Deus não vai vir assim. O reino de Deus não tem aparência do reino dos homens. O reino dos homens cobra um preço muito caro. É um reino de aparências, de futilidades, de sacrifício humanos. Não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino dos homens é um reino de manipulação, de conchavos, de conseguir as pessoas certas para estar com você. Network. O reino de Deus não. Ele tem o seu próprio poder, o seu próprio meio. É o reino da mula. Do lava-pés. Da toalha, da bacia. O Adonias não é acostumado com o reino que diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. O Adonias se exaltou. É isso. Nós vamos aceitar o rei que Deus ungiu? Ou nós vamos fazer um rei para nós mesmos? Um dia Deus coroou um rei, entronizou um rei, e deu ordens à humanidade acerca desse rei. Vocês querem ver onde está? Querem ver? Ó, eu disse que o horário regimental até 9h15. Então eu tenho 10 minutos ainda. Salmo número 2. O que diz aí o título da Bíblia de vocês? Hã? O reinado do ungido de Deus. Esse é o salmo que foi lido, composto na coroação do Davi. Mas não é sobre o Davi, vocês sabem disso.
não é sobre Salomão também. É sobre alguém a quem Davi aponta. Eu te amo, Jesus. Por que se enfurecem as nações? Por que o Irã, a Síria, os Estados Unidos, a Rússia, a Ucrânia, a China, o Brasil se enfurecem? Tentam criar os seus reis. E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra, o Putin, o Xipim lá, o Lula, o Bolsonaro, se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: nós vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Nós vamos governar do nosso jeito, não do seu. A gente pode até dizer que é do seu jeito, mas no fundo é do nosso. Aquele que habita no céu dá risada. O Senhor zomba deles. Ai, a China diz que vai acabar com os cristãos. Aquele que habita no céu dá risada. Ah, os comunistas dizem que aquele que habita no céu dá risada. Os crentes são manipulados, irmãos. Tá? Entendam isso. Quando é que vocês vão estar prontos para a gente conversar sobre eleição? Lembra que eu falei na época? Eu espero que a poeira baixe para a gente conversar sobre isso. São manipulados. Outro dia a gente fala sobre isso aí. Na sua ira, a seu tempo, lhes fará lá. Ah, o Putin está destruindo a Ucrânia, os soldados russos estão estrupando as mulheres na Ucrânia, estão acabando com as crianças. Ó, na sua ira, a seu tempo, Deus vai falar com eles lá. Tá? Eu assisti um filme nas férias, chama Operação Final, Netflix. Sobre aquele... Como é o nome daquele nazista que prenderam na Argentina? Viveu na Argentina há muitos anos. Foi o homem forte lá do Hitler. Hã? Não, não é o Goebbels, não. Descobriram ele por causa de uma menina que começou a namorar com o filho dele. E ele contou para ela quem era o pai. E ela era judia, escondida. Adolf Eichmann. Esse aí mesmo. E o Mossad conseguiu resgatar ele aqui da Argentina, levaram ele para Israel, ele foi julgado lá. Né? Foi a única pessoa julgada pelos crimes da Segunda Guerra Mundial e foi condenado à morte. A única pessoa que o Estado de Israel matou. E ele morreu dizendo o seguinte: estou muito feliz de saber que carrego comigo 5 milhões de pessoas para a sepultura, junto comigo. Você imagina, Renato? Na sua ira, a seu tempo lhes falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus está dizendo: eu constituí o meu rei, que é o meu filho, no meu monte Sião. Estou dando risada da rebeldia de vocês.
O rei é ele. Aí Jesus quem vai falar agora, versículo 7. O rei diz: eu não faço a minha vontade, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho. Lembra do batismo de Jesus? Você é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. O batismo de Jesus foi a unção dele. Tá lembrado? A mula, a unção e a entronização. Hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixem-se advertir, juízes da terra. Como eu queria que os pastores que andam perto desses políticos falassem isso para eles. Será que falam? Lembra daquele monte de pastor que ficavam perto do Bolsonaro? Será que eles falam isso para ele? Sejam prudentes. Se deixam advertir. Sirvam ao Senhor com temor. Se alegrem nele com tremor. Beijem o filho. Todo mundo tem que beijar o rei, para que ele não se irrite e não pereçam pelo caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Na verdade, o Salmo 2 é uma continuação do Salmo 1. O Salmo 1 começa com o quê? Bem-aventurado os que não fazem uma coisa. Aqui termina com bem-aventurados que se refugiam nele. Então, senhores, voltando à primeira Reis, para a gente terminar, que a nossa atitude hoje, diante desse mundo tão confuso, seja como a atitude do Benaia. Versículo 36 e 37, do capítulo 1 de 1 Reis. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: Amém. Que o Senhor, Deus do rei, meu Senhor, confirme isso. Como o Senhor Deus tem estado com o rei, meu Senhor, assim esteja com Salomão, e faça que o trono dele seja maior do que o trono do rei Davi, meu Senhor. Que a gente sempre diga, o que Jesus disse para a gente orar? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Não o meu reino, não a minha vontade. Alguma observação? Se vocês não falarem nada, não perguntarem nada, vai ser uma pregação isso aqui e não é um estudo bíblico. Hã? Já, bem antes. Pelo Joabe aí, era o comandante do exército Davi. Alguma observação, Renan? Filho mais velho. Ele queria, né? Era um balaio de gato, né? O Davi teve filhos com muitas mulheres diferentes, né? Então você imagina a conspiração que era. Essas mulheres alimentavam guerra entre essas crianças, né? Meu irmão. E sobre essa questão do casamento, Deus fez uma mulher para Adão, não fez duas, nem três, nem quatro. Só que era um costume patriarcal lá, né?
de uma sociedade cultural. E Deus tolerou isso nos homens. Não que ele aprovava, ele tolerava. Primeira Crônicas 22. Depois você dá uma lida em casa. É o momento em que Deus faz aliança com Davi, né? 2 Samuel 7, quando Deus promete, quando Davi tenciona construir o templo, e Deus fala para ele: não, você não vai construir não, sua mão está cheia de sangue, e eu vou, né? Mas de você vai vir um filho. Vamos ler? 1 Samuel 7, 2 Samuel, né? 7. E depois 1 Crônicas, né? Ó. 2 Samuel 7 e 4. O Davi tem o dinheiro, tem a planta, ele contrata um engenheiro para fazer a planta do templo, ele tem o dinheiro, o material para fazer o templo, ele tem uma atitude nobre, ele quer fazer o templo, ele não fica confortável. Olha só, pessoal. Ele não fica confortável sabendo que ele tem uma casa para morar e a arca de Deus está numa tenda. Olha, Renato. Vou construir um templo. Para que Deus... Vamos ver. Porém, naquela mesma noite, depois vocês lêem em casa, tá? O que vem antes disso daqui. A palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos? A quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Isso aqui eu acho lindo demais, ó. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe fez saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao seu nome, ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você.
quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras, e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Está aqui, irmã. A promessa que Deus faz de que seria Salomão o sucessor, de que o trono de Davi não teria fim. Tá bom? Paralelamente, você pode ler 1 Crônicas 17. Tá? John MacArthur fala aqui, ó, ele foi pregar esse texto na faculdade, no sermão de aula de homilética, e quando ele começou a pregar, em 10 minutos de pregação, o professor mandou ele parar. O professor era judeu, convertido. Você não sabe. Isso aqui é a coisa mais importante da Bíblia. Esse capítulo aqui. Sabe o que esse capítulo fala? Que o trono de Davi nunca vai ter fim. E essa sua pregação não está dizendo sobre isso. Então pode parar. Desce daí. É um grande pregador hoje.